I said it's good to be back with you. I was here a year ago. Foi bom estar aqui. É bom estar aqui com vocês. Eu estava aqui o ano passado. We have another opportunity to share the Word of God, Então temos uma outra oportunidade de partilhar a palavra de Deus, to hear about Jesus, ouvir a respeito de Jesus and to come closer to Jesus. e chegar mais perto de Jesus. I want to begin by telling you a little experience of mine, Eu vou começar contando para vocês uma experiência que eu tive, because today we celebrate the feast of Saint Maximilian Kolbe. já que hoje a gente celebra a festa de São Maximiliano Kolbe. And a few years ago, I had the opportunity to go to Japan to preach the gospel. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir ao Japão pregar o evangelho. And we went to Nagasaki. E fomos à cidade de Nagasaki. Nagasaki is the most Catholic city in Japan. Nagasaki é a cidade mais católica do Japão. That is where the atomic bomb fell and killed thousands and thousands of people. Foi ali que na Segunda Guerra Mundial caiu a bomba atômica, matando milhares e milhares de pessoas. But it's also the place where Maximilian Kolbe lived and built a community. Mas também é o lugar onde viveu Maximiliano Kolbe e onde ele construiu uma comunidade. Now here you preach the gospel with radio and television. Aqui no Brasil a gente pode pregar o evangelho através da rádio e da televisão. At the time of Maximilian Kolbe, Mas no tempo de Maximiliano Kolbe, he was using the new media of the printing press, ele estava usando o que já chamamos hoje de novas tecnologias, que era a imprensa. and he was distributing magazines and reviews and tracts and treatises on Jesus. E ele distribuía revistas e jornais com palavra de Deus e ensinamento de Jesus. And there is in Nagasaki a printing press that was built by Maximilian E Kolbe. lá em Nagasaki existe essa imprensa, essa indústria gráfica que foi criada por São Maximiliano. And there is a community and a monastery that was built by Maximilian Kolbe. Existe também um mosteiro e uma comunidade construída por ele. And there is in the monastery we visited E no mosteiro que visitamos, one Franciscan, existe um franciscano who is in his late 90s, que está já nos seus 90 anos, who was working with Maximilian Kolbe. que trabalhou com Maximiliano Kolbe. He also was from Poland, Também era polonês and he worked with Maximilian in the printing press, e trabalhava com Maximiliano nessa gráfica. and he was the monk, the brother in charge of building the monastery. E ele era o monge que estava a cargo da construção daquele mosteiro. And he told me the story of Maximilian when they were building the E monastery. ele me contou as histórias de São Maximiliano quando eles estavam construindo o mosteiro. Maximilian Kolbe insisted that the monastery be built on the side of the mountain. E Maximiliano tinha insistido com ele que construíssem um mosteiro ao lado de uma montanha. And they argued with him that it was very difficult to build on the side of the mountain. Everything was up and down. E argumentavam com ele que era difícil construir ali na encosta da montanha porque tinham que ficar carregando as coisas para cima. But he told us that Maximilian Kolbe said that Mary, the Blessed Mother, told him it must be built on the side of the mountain. Mas Maximiliano disse aos construtores que Maria tinha dito a ele que o mosteiro tinha que ser construído na encosta da montanha. And that monastery is still there. E o mosteiro está lá. It was there. And the reason it is still there after the atomic bomb fell E a razão pela qual ele ainda está lá, mesmo depois da queda da bomba atômica, when the bomb fell, it was on the other side of the mountain, foi que quando a bomba atômica foi lançada, ela caiu do outro lado da montanha. and not one Franciscan was killed in the atomic bomb. Not one Franciscan E was killed. nenhum frade franciscano morreu com a explosão da bomba. And the monastery was not destroyed. E também o mosteiro não foi destruído. But it was protected from the blast of the bomb by the mountain. Então o mosteiro foi protegido da explosão da bomba justamente pela montanha, porque a bomba explodiu do outro lado. So God knew in advance Então Deus sabia antecipadamente and protected the monks. e protegeu os monges, He protected the monastery, e protegeu o mosteiro, and he protected the printing press, e protegeu também a gráfica, which is all still there. que ainda está lá até hoje.
So nothing is impossible for those who believe. Então nada é impossível para aqueles que creem. And if we believe in Jesus and follow Jesus, E se cremos em Jesus e seguimos Jesus, he watches over us, Ele cuida de nós. he protects us, Ele nos protege. he takes care of us. Ele cuida de nós. So we are here in the name of Jesus, Então nós estamos aqui em nome de Jesus. and we want to glorify Jesus Christ above all E else. queremos glorificá-lo acima de qualquer coisa. Jesus Christ is the Word of God. Jesus Cristo é a palavra de Deus. There are not just words about God, Não são palavras a respeito de Deus, but he is the Word made flesh. mas Ele é a própria palavra feita carne. And we look to Jesus for wisdom. E nós olhamos para Jesus buscando sabedoria, We look to Jesus for teaching. buscamos nele ensinamento, We look to Jesus for understanding. buscamos compreensão, We look to Jesus so that we too can know God. para que possamos também nós conhecer a Deus. Jesus is the Word of God. Jesus é a palavra de Deus. He's not just another prophet. Ele não é somente um profeta a mais. Many prophets speak about God. Muitos profetas falam de Deus. Mohammed speaks about God. Maomé fala de Deus. Maybe Mohammed's a prophet, Talvez ele seja um profeta, but he speaks about God. mas ele fala de Deus. But Jesus is God. Mas Jesus é o próprio Deus. He is the Lord, Ele é o Senhor. and he is above all else. E ele está acima de todos os demais. So every prophet in any religion who speaks about God, Então, qualquer profeta de qualquer religião que fala a respeito de Deus, ultimately in some way, de alguma maneira, is speaking about Jesus. fala de Jesus. So I want to speak about Jesus Então eu quero falar de Jesus. and learn from Jesus the wisdom of life, E conhecer e aprender de Jesus a sabedoria da vida. to live as God wants us to live, Para que possamos viver do jeito que Deus quer que vivamos. to understand what God wants us to understand, Compreender aquilo que Deus quer que a gente compreenda. so that in Jesus we might have the fullness of life. Para que em Jesus tenhamos a plenitude da vida. There are many prophets, Há muitos profetas, there are many philosophers, há muitos filósofos, there are many religious leaders, há muitos líderes religiosos. but there is only one Jesus, Mas Jesus há somente um. and he alone is the Holy One. E somente Ele é o Santo dos Santos. He alone is the Lord. Ele somente é o Senhor. He alone is the Most High. Somente Ele é o Altíssimo. So while I am with you, speaking with you, we will speak of Jesus. Portanto, quando eu estiver falando com vocês, eu estou falando de Jesus. And one aspect of Jesus I want to emphasize while I'm with you E um aspecto de Jesus que eu quero enfatizar enquanto converso com vocês is that Jesus is the forgiveness and the mercy of God. é que Jesus é o perdão e a misericórdia de Deus. And he taught us about mercy, E Ele nos ensinou a respeito da misericórdia and he taught us about forgiveness. e nos ensinou a respeito do perdão. I know we always say in America that to be Christian is to be loving. A gente sempre diz entre nós, desse continente americano, que ser de Jesus é ser amável. And Jesus taught us the way to love. E Jesus nos ensinou como é amar. And if you don't love, you are not a Christian. E se você não ama, você não é um cristão. And if you violate the law of love, you are violating God's law. Se você viola a lei do amor, você viola a lei de Deus. And I think we all know that. E sabemos disso. And in fact, many religions teach the same thing, Na verdade, muitas religiões ensinam a mesma coisa, that we must love. que precisamos amar. The Dalai Lama, O Dalai Lama, who is the great leader of the Buddhists, que é um grande líder budista, who's a good man, é um homem bom, and he tells people they must love one another. e ele vive dizendo para as pessoas que as pessoas devem se amar. So that his message is very similar to the message of Jesus. Portanto, a mensagem dele nesse aspecto é muito parecida com a mensagem de Jesus. But Jesus is much deeper, Mas Jesus vai muito mais além and he's much more e challenging. muito mais desafiante. And he tells you E ele diz a você that if you love, you must forgive. que se você ama, você precisa perdoar. And you can speak all the words of love, E você pode falar muitas palavras de amor, but it must become reality through forgiveness. mas essas palavras de amor só se tornam realidade através do perdão. And I always look at when people get married as an example. E eu sempre tomo o exemplo das pessoas quando vão se casar. Now you tell me if this is true even here in Brazil. E vocês vão me dizer se isso também acontece aqui no Brasil.
On the day of the wedding, it is all about love. No dia do casamento é amor para todo lado. It is all about romance. É romance que não acaba mais. It's very beautiful. It's Tudo loving. tudo muito lindo e muito amável. But when the wedding is over Mas quando acaba o casamento and they begin to live together, e começam a vida juntos, love must become forgiveness. o amor precisa se tornar perdão. Is that true here too? Aqui acontece assim, Yeah. And if there's no forgiveness, the love will die. e se não há perdão, o amor morre. So I say, love is the ideal and the dream. Então o amor é o ideal, o sonho, Forgiveness is the reality. e o perdão é a realidade. So Jesus speaks more about forgiveness than he does about love. Então Jesus fala mais de perdão do que ele fala de amor. And the gospel of today is one of those examples. E o evangelho de hoje é um desses exemplos. And the gospel has two parts to it. Então o evangelho tem duas partes. One is the fact that we are forgiven. Uma parte é a parte em que nós somos perdoados, And the second part is the fact that we must then be forgiving. e a outra parte é a parte que nós precisamos perdoar. Okay. So the first part, as you heard in the gospel, Então a primeira parte, como vocês ouviram no evangelho, is the man who owed a lot of money. é a pessoa que devia uma quantidade grande de dinheiro. Yeah, he owed a tremendous amount of money that he could never pay back. Devia uma quantidade tão grande de dinheiro que não tinha condições de pagar. And he told the master he could not pay the debt. E ele disse ao seu senhor que não conseguiria pagar aquele débito. And so the master had compassion and forgave the whole debt. E o patrão dele teve compaixão e perdoou aquela dívida. In the second part of the story, Na segunda parte da história, when he meets someone who owes him a little money, quando ele encontra alguém que deve uma pequena quantidade de dinheiro a ele, he will show no mercy. ele não é misericordioso, He demands the money, ele exige o dinheiro and he has that man sold into slavery to pay back the debt. e faz com que aquele homem seja vendido como escravo até pagar a sua dívida. And the master, who is God, E o Senhor, que é Deus, becomes very angry. se torna muito irritado. This is one of the few times in the gospel you will learn that God is angry. Essa é uma das poucas partes do Evangelho onde a gente vê Deus irritado. And what is it that makes God E angry? o que é que faz Deus ficar com raiva? Is the man who would not forgive. É o homem que não perdoa. And why does that make God angry? E por que isso deixa Deus nervoso? It's because God has forgiven us. Porque Deus nos perdoou. So let's go back to the first part. Então voltamos agora à primeira parte do Evangelho. The man owes a tremendous amount of money and he cannot repay the debt. Aquele homem deve uma quantidade enorme de dinheiro que ele não consegue pagar. Okay? This, in one phrase, is the whole gospel. Em uma frase, isto é o Evangelho. There are places in the Gospels that they call snapshots or pictures. Existem lugares e pedaços do Evangelho que a gente chama de como que uma fotografia. And when you see this one picture, you have the whole gospel. Onde assim, quando você tem aquela fotografia, você tem a noção do todo. So the gospel is not complicated, it's very simple. Portanto, o Evangelho não é complicado, é muito simples. And this is the phrase, the verse that you must remember. E este é um versículo que você precisa lembrar. The man could not repay the debt. O homem não era capaz de pagar a sua dívida. So the master had compassion and forgave the whole debt. Então o Senhor teve compaixão dele e perdoou toda a sua dívida. That is the good news. Isto é chamado a boa nova. You owe a debt because of sin, Você deve ao Senhor por causa do seu pecado. and you cannot redeem your own life. E você não tem como redimir a sua própria vida por si mesmo. You cannot pay back to God the damage that was done by your sin, Você não tem como pagar a Deus o prejuízo que você causou pelo seu pecado. and we carry our sin with us, E nós carregamos o nosso pecado, unable to pay back the debt. sem condições de pagar esse débito, essa dívida. And so God the Father had compassion on us, Então Deus Pai tem compaixão de nós and He forgave us the debt of our e sins. perdoa a dívida dos nossos pecados. The good news: Boa nova. sin is forgiven in Jesus Christ. O pecado está perdoado em Jesus Cristo. In Jesus Christ, we have found mercy, Em Jesus Cristo encontramos misericórdia, with all our sins forgiven. com todos os nossos pecados sendo perdoados. This is nothing that you deserve. Não é algo que você merece.
You deserve to be punished. Você merece a punição. But God, because of mercy, has forgiven us. Mas por causa da misericórdia, Deus nos perdoa. So in the letter to the Ephesians, Paul writes this: Na carta aos Efésios, Paulo escreve: When you were dead in your sin, quando estáis mortos ao pecado, God brought you to life in Christ Jesus. Deus os traz à vida em Cristo Jesus. This is nothing that you did. Não é algo que você faz. This is nothing that you accomplished. Não é algo que você realiza. This is a free gift É um dom gratuito. because Por quê? the Father is rich in mercy. Porque o Pai é rico em misericórdia. So when we look to God, we will hear more about this later from me. Então a gente vai falar bastante sobre isso. You see one who is merciful Quando olhamos para Deus, vemos aquele que é misericordioso, and compassionate compassivo and kind. e gentil. Then, because we have been forgiven, Então, pelo fato de termos sido perdoados, we are obligated to be forgiving. nós temos a obrigação de perdoar. We must go out for those who owe us a debt, Vamos até aqueles que nos devem, those who have sinned against us, aqueles que pecaram contra nós, and we must forgive. e temos que perdoar. If you don't forgive, you're not loving, Se você não perdoa, você não está amando. and if you're not loving, you're not Christian. Se você não está amando, você não é cristão. The Father will not recognize you as one of His O children. Pai não vai reconhecer você como um dos seus filhos. You must have love and forgiveness in your heart. Você tem que ter perdão e misericórdia no seu coração. And this is very challenging. E isso é muito desafiante. Many times in the gospel today, how many times must I forgive? Muitas vezes no Evangelho a gente escuta isso. Quantas vezes devo perdoar? And 70, many times. E é dito 70 vezes, muitas vezes. And that's every day. Isso é todo dia. And I think when Jesus said these things, He was very realistic. Eu penso que quando Jesus estava dizendo essas coisas, ele estava sendo muito realista. Because there's only one reason why anybody needs to forgive. Porque só existe uma razão pela qual todos precisamos perdoar. You need to forgive because somebody hurt you. Você precisa perdoar porque alguém te feriu. So people get hurt. Então as pessoas se ferem. And there are two responses to being hurt. E existem duas opções, duas respostas que você pode dar a esse ferimento. One is revenge or retaliation, Uma é a vingança ou a retaliação, and the other is forgiveness. e a outra opção é o perdão. And Jesus wants us to choose the path of forgiveness all the E time. Jesus quer que a gente escolha o caminho do perdão todas as vezes. And if you do not forgive, E se then você não perdoa, you carry in your heart revenge, hatred, anger, você carrega no seu coração vingança, ódio, mágoa, and you block the grace of God. e você bloqueia a graça de Deus. God cannot work in a heart that is filled with anger. Deus não pode trabalhar num coração cheio de mágoa. God cannot work in someone's life who is filled with unforgiveness. Deus não pode trabalhar na vida de alguém cheio de falta de perdão. God cannot be present when you are filled looking for revenge. Deus não pode estar presente num coração cheio de desejo de vingança. And years ago, Anos atrás, over 40 years ago, when I began to pray with people for healing, há mais de 40 anos, quando comecei a rezar pelas pessoas pela cura, we very quickly learned logo nós aprendemos that you need to have a forgiving heart so that you can receive forgiveness. que para receber o perdão você precisa ter um coração que perdoa. If you look at it this way, God is trying to pour light, the grace of His love, into your heart. Se você pode olhar da seguinte maneira, Deus quer colocar a luz da graça no seu coração, And this is your healing, e esta é a cura que Ele quer te dar, but it cannot enter a heart that is dark mas Ele não consegue entrar num coração que está obscuro and filled with anger and e cheio hatred. de raiva e rancor. So I'll tell you the story of how I learned this in a very real way. Então vou contar para você como que eu aprendi isso de uma maneira muito prática. We go back 40 years. Vamos voltar 40 anos atrás. In my own life, we were just beginning to pray for people for healing. Eu estava no início do meu sacerdócio e já começando a rezar pelas pessoas por cura.
And we didn't know very much. E a gente não sabia muito bem as coisas. We never had conferences, and nobody had ever written a book yet. Não tinha ainda acontecido os congressos e não haviam livros ainda sobre isso. But we knew that we would pray with people and they could be healed. Mas sabíamos que poderíamos rezar pelas pessoas e as pessoas seriam curadas. And there would be much wisdom that would come later. E depois disso haveria o conhecimento, a sabedoria sobre como fazer. So there was this woman who came every week for prayer. Então tinha uma senhora que vinha toda semana receber oração. She had very serious cancer, Ela tinha um câncer muito grave and she only was supposed to live for a few months. e ela estava com expectativa de viver somente alguns meses. But every week we prayed. Mas a gente rezava por ela toda semana. And the unusual thing was that she did not get any worse. E o interessante é que ela não ficava pior, When she was supposed to get worse and died, she did not get worse. ela não piorava e já não estava já próxima da morte, não piorava. But on the other side, she didn't get better. Mas também, por outro lado, ela não ficava melhor. So every week we prayed. Então a gente rezava cada semana, She didn't get worse, ela não piorava, and she didn't get better. mas também não melhorava. And this went on for months. E isso continuou por meses. And then I read a book E então eu li um livro that said that healing and forgiveness go together. em que eu aprendi que a cura e o perdão caminham juntos. And people need to forgive so that they can be E healed. que as pessoas precisam perdoar para poderem ser curadas. So the next week when she came for prayer, Então na semana seguinte, quando ela chegou para a oração, I said, "Tell me, Maria, is there anyone in your life that you do not forgive?" então eu perguntei, Maria, tem alguma pessoa na sua família, alguma pessoa que você precisa perdoar? And she answered right away, E ela respondeu de imediato, without even thinking. sem nem pensar. She said, "Yes, I do not forgive my sister. I hate her." Sim, eu não perdoo a minha irmã, eu odeio a minha irmã. I said, "You have hatred for your sister." Então eu perguntei, você tem ódio da sua irmã? She said, "With all my heart, I hate her." E ela disse, de todo o meu coração eu odeio a minha irmã. Well, there's our problem. Então eu disse, bem, aí é que está o nosso problema. That's why you're not getting better. Por isso que você não melhora. I said, "You must forgive your sister so eu- you could be E healed." eu disse, você precisa perdoar a sua irmã para que você possa ser curada. And she said, "I will not forgive. E ela disse, eu não vou perdoar, I would rather have cancer." eu prefiro o câncer. That was bad. E isso é muito ruim. That was deep. Isso foi forte. And we had a problem. Aí nós tínhamos um problema. So I said, "Can you forgive your sister?" Então eu disse, você não consegue perdoar a sua irmã? She said, "No." Ela disse, não. I said, "Do you want to forgive your sister?" Aí eu perguntei, você quer perdoar a sua irmã? She said, "No." E ela disse, não. Do you want to pray that you would have the desire to want to forgive your sister? Você quer rezar para que você tenha a vontade de perdoar a sua irmã? She said, "No." E ela disse, não. She says, "I will not. Ela disse, não. I will not speak with her. Eu falei, não vou falar com ela. I don't want Ela to see disse, her. ela diz, eu não quero vê-la. I don't love her. Eu não a amo. I hate her. Eu odeio ela. And you're asking me to forgive." E você está me pedindo para perdoá-la. I said, "Do you want to do God's will?" E eu disse, você quer fazer a vontade de Deus? And she said, "Yes." Ela disse, sim. Okay. Ok. So, if you want to do God's will, Então eu disse, se você quer fazer a vontade de Deus, then we have to pray that God would put into your então heart nós temos que rezar para que Deus coloque no seu coração a desire, um desejo, to have a desire de ter um desejo, to want to forgive. de querer perdoar. And she said, "Okay." E ela disse, ok. So every week we would pray that she would have the desire to want to forgive. Então toda semana começamos a rezar para que ela tivesse a vontade de ter a vontade de ter a vontade de perdoar. And every week she came. This went on for months. E ela veio todas as semanas, por meses e meses, And it was coming up towards Christmas e time. estava chegando perto do Natal. And she came, and the first time she said, E pela primeira vez ela veio e disse, "I have been thinking about this. eu tive pensando, I've been praying about this. tive rezando, I want God to give me the desire to forgive her. eu quero que Deus me dê o desejo de perdoar minha irmã. But I will forgive her, but I don't want to see her or talk to her. Eu vou perdoá-la, mas não quero ver nem conversar com ela. But in my heart I will forgive. Mas no coração eu vou perdoar. And if she goes to heaven, E se ela for para o céu, and I go to heaven, e eu for também para o céu, I don't want to be in the same section." não quero estar no mesmo setor que ela. So we prayed. Então nós rezamos. And then when she came to that point where she was desiring
the desire to forgive. Então ela chegou nesse ponto de querer for perdoar. And then it was Christmas time, and I didn't see her for many weeks. Então foi a época do Natal e eu deixei de vê-la por algumas semanas. Because we had vacation time, and she had traveled, and I had traveled. Tivemos tempo de férias, eu viajei, ela viajou. You know, and finally, when we got back together, E finalmente, quando nos encontramos novamente, she came with a big smile, ela veio com um grande sorriso, filled with joy, cheia de alegria, because she had been healed of the cancer porque ela tinha sido curada do câncer before Christmas time. antes do Natal. Her sister called her, A irmã dela ligou para ela. and instead of hanging up the phone, E em vez de desligar o telefone, she spoke with her sister, ela falou com a irmã dela. and they spoke for over 2 hours, E falaram e conversaram por 2 horas. and they reconciled, E se reconciliaram. and she forgave her sister, E ela perdoou a irmã dela. and they got together and celebrated Christmas together. E celebraram o Natal juntas. And then at the new year, when she went back to the doctor, E no ano novo, quando começou o ano, ela voltou no médico, the cancer was gone. o câncer tinha ido embora. Okay. Right. Okay. And there were many things happening at that time. Então, muitas coisas aconteceram naquela época. One was for Maria, who needed to be healed, Esse foi o caso da Maria, que precisava de cura. and Maria's sister, who needed the reconciliation, E ela com a irmã precisavam dessa reconciliação. and a blessing for me, who learned something very important. E para mim foi uma bênção, porque eu aprendi algo muito importante. Unforgiveness A falta de perdão can block God's work. bloqueia a ação de Deus. Unforgiveness A falta de perdão can hinder what God is trying to do. pode prejudicar aquilo que Deus quer fazer. Unforgiveness A falta de perdão is a negation é uma negação of God's grace. da graça de Deus. So we have to be forgiving, Portanto, temos que ter um coração que perdoa, even if it's difficult. mesmo que seja difícil. And so we are here to think about Jesus, Então, estamos aqui para pensar sobre Jesus and he gives us great wisdom. e Ele nos dá grande sabedoria. He tells us Ele nos diz to forgive. para perdoar. And on what basis do we forgive? E em que base é o nosso perdão? We have been forgiven. Da mesma proporção em que somos perdoados. Forgive us our sins, Perdoa os nossos pecados, just as we have been forgiven. assim como somos perdoados. And God has forgiven you E Deus está perdoando você, without qualification, sem qualificação, as a free gift, como um dom gratuito, as a pure grace. como uma graça pura. And what Paul tells the Ephesians, Como São Paulo diz aos Efésios, this is nothing that you deserve. não é algo que você merece, This is nothing that you earn. não é algo que você faz por merecimento, It is mercy. é pura misericórdia, It's gift. é dom, And we take that gift. é um presente que nós pegamos na mão, And we embrace that gift. abraçamos esse presente And we are rich because of that gift. e nos enriquecemos por causa desse dom. And so, because we are rich in mercy, Então, porque somos ricos da misericórdia de Deus, okay, then we have something to share with other people. assim poderemos partilhar com outras pessoas. And that is the gift of forgiveness. E esse é o dom do perdão. And we have to all the time look into our E hearts, nós temos que o tempo todo olhar nos nossos corações and we ask e ourselves, procurar nos nossos corações e nos perguntar: do we harbor in our hearts, our souls, any unforgiveness? nós acolhemos no nosso coração algum tipo de falta de perdão? Are our hearts open and full of God's love, Ou nossos corações estão abertos e cheios da graça de Deus? without shadow, Sem esconder, without darkness, sem sombra, without compromise? sem fazer compromisso. We have been forgiven. Fomos perdoados. And there was the woman who was caught committing adultery, E uma senhora que estava cometendo, aquela mulher que foi pega cometendo adultério, and then she comes to wash the feet of Jesus. e ela veio lavar os pés de Jesus. And the people around E as pessoas ao redor complain that she is a woman who's a sinner and she's touching Jesus. reclamaram que ela, sendo uma pecadora, estava tocando em Jesus. And Jesus says, no, she loves much E Jesus disse: não, ela está amando muito. because Ela ama muito she has been forgiven porque much. ela foi perdoada muito.
When people are forgiven much, Quando as pessoas são muito perdoadas, they are called to love much. elas amam mais. And that is the call of every Christian. E esse é o chamado de todo cristão. That is the mark of every Christian. Esta é a marca de todo cristão. You must be forgiving Você deve ter um coração que perdoa, just as you are loving. assim como você ama. And your love must be translated into E forgiving, o seu amor precisa ser traduzido em perdão. because otherwise love becomes very romantic. Porque senão o amor se torna um romantismo. We can sing hymns about love. A gente pode cantar canções de amor. We can give sermons about love. Podemos fazer homilias e sermões sobre o amor. We can talk about love. Podemos falar bastante sobre o amor. But how do you know that love is real? Mas como é que você sabe se aquele amor é de verdade? Not just an ideal, Que não é somente um ideal, not just a dream, não somente um sonho, but reality. mas realidade. Your love is real O seu amor é real only somente when it is translated into quando forgiveness. ele é traduzido em perdão. So love is an ideal, O amor é um ideal, forgiveness is a reality. o perdão é uma realidade. See? And when Jesus said we must forgive 70 times, E quando Jesus diz que devemos perdoar 7 vezes 7, 70 vezes 7, yeah, very realistic, knowing that people get hurt. ele está com muita realidade mostrando que ele sabe que as pessoas se ferem And we hurt each other. e que ferimos uns aos outros. Mainly we hurt each other without realizing it. Muitas vezes sem mesmo perceber. We don't mean to hurt people, Muitas vezes sem querer. but we do. Mas ferimos uns aos outros. And those hurts E esses ferimentos can become infected podem se infeccionar and can cause many problems in your heart e podem trazer muitos problemas no seu coração, and your mind na sua mente and your soul. e na sua alma. I gave a talk once in a group like this Uma vez eu dei uma palestra num grupo, many years ago, há muitos anos atrás, and there was a psychiatrist in the e conference. havia um psiquiatra na audiência. He was the head of a large clinic in the United States for psychiatric patients. Ele era o chefe de uma grande clínica psiquiátrica nos Estados Unidos. And he listened to my talk on forgiveness, E ele ouviu a minha palestra sobre perdão, and he saw me afterwards to say hello, e depois ele veio conversar comigo and he said, e disse: if people heard that, se as pessoas ouvirem isso, if people believe that, se todas as pessoas acreditarem nisso que você diz, if people lived that, se as pessoas forem viver tudo isso que você if diz, people knew and learned how to forgive, se as pessoas souberem e aprenderem como perdoar, I, as a psychiatrist, would have no more work. eu como psiquiatra não terei mais trabalho. Because people have problems mentally, emotionally, Porque as pessoas têm problemas mentais, emocionais, because they're eaten up inside with hatred, anger, porque elas são viciousness. carcomidas por dentro por causa do ódio e da mágoa. And it causes so many E problems. isso causa tantos problemas. So when Jesus tells us about forgiving, Então, quando Jesus nos fala sobre perdão, when he's telling us how to live a healthy life. ele está nos ensinando como viver uma vida saudável. Okay. So we're going to come here, and I'm going to tell you more and more, or teach about Jesus, Então, eu vendo aqui, eu vou falar e falar de Jesus who's God's gift of mercy, e do seu dom sobre and we misericórdia. will seek the mercy of God E buscaremos a misericórdia de and Deus. learn about the mercy E of God aprenderemos sobre essa misericórdia. and deepen into the mercy of E God nos aprofundaremos nessa misericórdia. and become more holy, E seremos mais santos, more the children of God, mais filhos de Deus, okay? More what God wants us to be. mais aquilo que Deus quer que sejamos. A people who love, Pessoas que amam, a people who forgive, pessoas que perdoam, a people who know what mercy is. pessoas que sabem o que é a misericórdia. Amen. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!